Olá, estamos aqui no nosso podcast, no Colégio Professor Raja Gabalha, que é o nosso parceiro. Aqui nós somos membros do projeto PIBIT, em parceria com a FEUC, né, em que nós trabalhamos esse ano todinho sobre questões de ensino. Tivemos o problema da pandemia e começamos a trabalhar sobre as dificuldades de aprendizagem. E hoje nós trouxemos uma pessoa especial que nós iremos apresentar daqui a pouco. Nesse momento vamos mostrar aqui, conversar aqui, apresentar as pessoas que estão envolvidas nessa mesa de bate-papo. Nós temos então a Raquel. Pode falar, Raquel. Pode se apresentar para o povo. Bom dia, meu nome é Raquel, sou estudante da FEUC, sou bolsista do PIBIT, da CAPES, e a gente está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as dificuldades na aprendizagem, na pandemia, tudo que a gente enfrentou ao longo desses 2 anos. A Thalia. Olá, meu nome é Thalia, né? Como diz o que já adiantou, também sou estudante de matemática na FEUC, bolsista do PIBIT, e aqui a gente está trazendo um papo descontraído, né? Mas de sua importância de ser tratado, principalmente no cenário que a gente está vivendo atualmente com a pandemia. E, enfim, a gente vai tentar desfrutar das melhores informações que aquele lindo cérebro tem. Nós temos a nossa supervisora que nos ajudou durante todo esse projeto aí, pegou firme com a gente aqui, e se hoje está saindo esse podcast é por causa dela, né? Então, nossa professora Rosinélia Delacqua. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Eu sou professor do Colégio Raja Gabalha, já trabalho aqui há algum tempo, estou aqui supervisionando esse grupo de professores, que para mim é um prazer. A gente está sempre aprendendo e eu aprendo muito com eles, tanto em lidar assim, em grupo, né, em equipe, e também os assuntos que a gente abordou durante todo esse tempo. E eu agradeço por estar aqui participando desse podcast. E para a gente poder conversar aqui, né, Venizela vai dar uma aula para a gente aqui. A gente já conversou um pouquinho antes aqui e realmente a gente tem muito a aprender com essa professora e psicopedagoga, né? Que ela trabalhou já no ensino municipal, não é isso? E também trabalha com questões particulares de alunos. Trabalhou também na parte de escola como psicopedagoga e trabalha agora com alunos em particular, né? Nossa querida amiga, professora Margarete Lima. Oi, gente, tudo bom? Aqui a gente vai fazer uma troca, né? Porque a aprendizagem é isso, é troca, né? A gente está sempre trocando informações. Vamos lá, então a gente começa agora aqui nossa mesa de bate-papo aqui, nossos diálogos aqui. E para a gente começar, né? A gente vai começar logo com uma pergunta assim um pouco mais... bem mais fácil, né? Vamos colocar assim, vamos começar logo com uma pergunta mais fácil, né? Por que psicopedagogia, professor? Então, primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês e participar desse projeto bonito. E espero que vocês, ao se formarem, sejam professores que estejam ávidos a aprender cada vez mais, porque o melhor professor é aquele que está aprendendo cada dia mais. Então, esse é meu desejo para vocês. E assim, a psicopedagogia me escolheu, né? Não fui eu que escolhi a psicopedagogia. É engraçado que essa semana, eu até estava vendo nas redes sociais, tem uma caixinha que o pessoal está falando 5 curiosidades sobre mim e tal. E eu estava pensando 5 curiosidades sobre mim. E uma delas é que eu nunca quis ser professora. Nunca foi meu sonho de infância. Meu sonho de infância era ser comissária de bordo. Então, nunca foi. Meu sonho. E a educação me escolheu. Eu fui para a educação, eu fiz SARA. E fiz porque precisei fazer na época, porque era uma opção de emprego, né, quando saísse, e me apaixonei perdidamente pela educação. Entrei para o município muito cedo, pouco tempo depois de formada, eu já entrei para o município e me apaixonei pela educação e sempre tive alunos com necessidades educacionais especiais na minha sala. Sempre tive, desde o primeiro. Eu tenho, até hoje eu tenho 29 anos de município já, e até hoje eu tenho guardado um mini grampeador que eu ganhei do primeiro aluno, da primeira turma que eu tive, que ele era um aluno
com necessidades especiais. Então, foi assim muito apaixonante a educação. E depois de um tempo, eu descobri a psicopedagogia. Eu sou mãe de um rapaz com autismo e por conta do diagnóstico dele, ele hoje tem 23 anos, então na época a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje sobre autismo, né? Graças a Deus hoje a gente consegue ter muito mais facilidade de buscar conhecimento, né? Se houve alguma coisa positiva na pandemia, foi esse boom da tecnologia, né? A gente sabe que tudo tem lado bom e ruim, mas no bom sentido a tecnologia nos ajudou muito, né? Se desenvolveu muito, ela foi muito necessária nessa época que nós estamos vivendo ainda. E não tinha isso na época, 20 anos atrás, né? 21 anos atrás. O diagnóstico dele foi com 2 anos. E eu comecei a estudar, e cada vez mais famílias de crianças com autismo ou com desconfiança de que seus filhos tivessem autismo vinham até mim e a gente, né, começou a compartilhar aquilo tudo. E com isso, outras crianças também vieram com outras questões que não tinham a ver com autismo ou que eram comórbidas com autismo. E aí eu comecei a buscar outros conhecimentos e descobri que existia psicopedagogia. E resolvi fazer o curso de psicopedagogia. E acabou que me apaixonei mais ainda. E daí para frente foi amor mesmo. Aí a senhora falou que trabalhou, né, na questão da escola, né, como psicopedagoga, né? E como é que funciona essa questão do trabalho, exatamente parceria ali com a escola e com a psicopedagogia, no caso, assim, né? Como é que funciona isso para a gente? Então, a psicopedagogia, ela tem 2 vertentes. Ela tem a clínica e a institucional. Quando a gente fala de clínica, a gente pensa assim, consultório. Né? Não é exatamente isso. Quando a gente fala de institucional, a gente está falando de prevenção. Né? E a clínica é intervenção. Você trabalha naquela questão já instalada. Né? Então, eu trabalhei nas 2 durante algum tempo e hoje eu trabalho mais só na clínica, né? Não trabalho com a psicopedagogia institucional. Mas na escola, o que faz um psicopedagogo na escola? Né? A gente faz esse trabalho de prevenção. Você faz um trabalho de observação dos alunos, de orientação às famílias, orientação aos professores, também de formação continuada desses professores, para que a gente possa entender aquelas crianças, para a gente entender o que está acontecendo ali e conseguir trabalhar melhor com esses alunos. Então, é um trabalho agregador, eu diria. É um trabalho em que a gente observa aquele aluno, a gente acolhe aquele aluno, acolhe a família, acolhe as dúvidas dos professores e procura trabalhar junto com aquela equipe, porque é muito angustiante para o professor. Né? A gente sabe que a gente sai da faculdade com muitos sonhos, né? E a gente se depara com uma realidade complicada. Né? Muitas crianças e adolescentes com dificuldades e transtornos de aprendizagem, muitas salas lotadas, né? E hoje a gente pode falar que também nas escolas particulares a gente tem isso, né? Embora a pandemia tenha esvaziado um pouco as escolas particulares por infinitas questões, mas as salas no geral são muito cheias. E quando você tem uma criança com necessidade educacional especial dentro da sala, em situação de inclusão, né, dependendo da questão que essa criança apresente, é legal que seja uma turma menor um pouco para essa criança. E isso é quase impossível, né? Na realidade do estado, do município principalmente, né? E hoje mais ainda, né? Porque a gente recebeu assim uma avalanche de matrículas novas por conta da pandemia, né? Muita gente não consegue mais pagar a escola particular, então isso é um pouco complicado. Então, o trabalho do psicopedagogo na escola é esse. O trabalho do psicopedagogo na clínica, ele já é de avaliação e intervenção. As famílias geralmente trazem aquela criança que para nós
a gente chama de aprendente, né, na clínica. Eles trazem a criança, o adolescente, geralmente por indicação da escola, mas também vem por indicação dos médicos, por indicação às vezes de um outro terapeuta. Não, o fono indicou, a psicóloga indicou, e às vezes por eles mesmos. Eu estou sentindo que meu filho tem uma dificuldade, eu queria conversar com você sobre esse assunto. Então, eles Pode chegam... ter um amigo também, né, que faça alguma observação, né? Sim. Isso acontece muito. E aí eles chegam com essa que a gente chama de demanda, né, que a família tem, que é a razão pela qual a família chegou até ali, e a gente faz uma avaliação dessa criança, de acordo com a anamnese que a gente faz com a família, e identifica se ela tem um distúrbio, ou um transtorno, ou uma dificuldade de aprendizagem, e traça um plano de intervenção. Esse plano de intervenção é você trabalhar sobre essa questão de dificuldade que essa criança tem, para que ela tenha um melhor desempenho na escola. E dentro da clínica, a gente sempre tem que trabalhar com parceria com as escolas, em que essas crianças estão estudando. Isso é muito importante, porque a gente trabalha ali, mas esse trabalho ele precisa refletir na escola. Então tem que ter parceria. Então, é um trabalho que ele é um triângulo, né? Vamos dizer assim, família, terapia e escola. E ali no meio a criança. Então, ou adolescente, enfim, o meu aprendente. É aquela pessoa para o qual a gente precisa trabalhar, para que ele tenha sucesso no seu caminho pedagógico. Uma dúvida, o tempo é relativo referente ao tratamento, né? Sim, é muito relativo. Vai depender de uma infinidade de coisas. Vai depender de qual é o diagnóstico, né, em primeiro lugar, e vai depender do desenvolvimento desse aprendente, porque uma série de fatores, porque a gente tem fatores externos e fatores internos, né? Então tudo isso influencia, né? Influencia na nossa vida, né? Influencia para todo mundo. Então vai depender muito, não tem como eu dizer para você assim, não, olha só, geralmente esse atendimento dura tanto tempo. Isso é muito relativo, depende de caso a caso, é individual. Além do... Tem alguns pacientes que têm diagnóstico tardio por causa de alguns pais que são muito resistentes, né? Uhum. Essa demanda é grande ou é impressão nossa? Não, porque o que acontece? Muitas vezes as famílias são alguns casos, às vezes você tem crianças que já têm, ou adolescentes que já têm diagnóstico, isso a gente falando de escola. Uhum. E aí a família não leva esse diagnóstico para a escola, né? Por várias razões, existem várias razões para isso. Medo da criança sofrer bullying, enfim, preconceito, medo mesmo daquele novo, né? E às vezes a família está tão machucada de ter recebido tanta coisa e ela acaba errado, mas Sim. a gente entende, precisa entender a família, né? Ou a família simplesmente não concorda com aquele diagnóstico, E acaba isso protelando. também acontece, né? Ela recebeu o diagnóstico. Para você ter uma ideia, no meu caso específico, agora falando como mãe, né, de uma pessoa com deficiência, que é o meu filho, que tem autismo. Eu fui a 11 médicos. Ele teve o primeiro diagnóstico correto, Sim. né? E aí eu fui a mais 9, ó a falta, né, da inteligência, lógico, matemática. Fui a 9 e a gente acabou ficando com a 11ª profissional que diagnosticou. Mas aqui, entre esses 9 aqui, a gente teve uma infinidade de diagnósticos diferentes e não diagnósticos, né? Mas a minha razão ali era encontrar algum profissional que me dissesse que o primeiro estava maluco, que não tinha nada a ver, entendeu? E isso a gente chama de processo de luto, de não aceitação, né? Na verdade, não é luto, é a não aceitação, né? É o primeiro processo que as famílias têm, a gente não aceita, né? Você não quer, ninguém deseja, ninguém sonha em ter um filho com deficiência, né? A gente sempre sonha com o perfeito, né? E qual é o conceito de perfeito? Mas a gente sempre sonha com ele. E
é um processo muito complicado. Então, muitas famílias arrastam esse processo durante muitos anos, entendeu? E aí isso dificulta muito mais a vida do aluno. Para a gente poder entender, né, quais são os principais aspectos comportamentais de um aluno para que ele possa demonstrar assim a dificuldade organizada na sala de aula? Como é que a gente pode entender isso? Porque existe uma diferença entre a dificuldade e exatamente a criança ter um transtorno, né? E aí eu queria que a senhora colocasse para a gente aí essa diferença, né, de dificuldade e transtorno, e como é que a gente pode observar o aluno na sala de aula que ele está tendo essa dificuldade ali, né? Antes dela responder, né, a área dela responder, eu posso falar com a minha experiência como professora? Com certeza. Assim, normalmente, vou falar aqui no Raja e também no outro colégio que eu trabalho. Quando eu chego à sala, são em média 45 a 50 alunos. E o aluno, eu não sei identificar qual a deficiência dele. Eu só sei que ele se destaca. Quando assim, eu não tenho ainda o diagnóstico. Normalmente, quando os pais levam para a escola comunica. Mas até chegar a esse papel, essa informação, se os pais não colaborarem, a gente fica com o que a gente está vendo. E aí, em sala de aula, eu percebo uma diferença. E assim, a gente tem que ter uma sensibilidade, porque, por exemplo, a última experiência que eu tive, o menino sempre chegava à minha porta e falava assim, aqui é 2009? Eu falava assim, e ele ria e entrava. Então, ele nunca guardava a turma dele. E ele chegava sempre atrasado, mas sempre sorridente e diferente o comportamento dele. E aí eu fui observando que ele era diferente, que ele era especial. E sempre muito carinhoso, a maioria muito carinhoso. E uma era muito calada. E eu fiz um trabalho de grupo e eu não tinha percebido ainda, porque ela era calada. Hoje, dentro da pandemia, a gente de máscara, já é um motivo para você nem perceber, né, se o aluno não tem. E essa aluna, eu fiz um trabalho em grupo e um aluno foi fazer com ela. Eu falei assim, você não vai fazer nada? Ele falou assim, professora, ela não fala nada. Aí eu peguei e falei assim, eu respeito, porque se não falar nada pode representar várias coisas. Aí depois eu descobri que ela tinha, eu não sei o problema dela, mas ela tinha também uma deficiência. E eu tive uma outra aluna, que assim, no quadro, eu não sou muito organizada, eu me vigio para isso, porque eu sei que atrapalha. E aí no final de uma aula, ainda mais se você estiver cansado, assim, aí você vai, aí abre um espaçozinho aqui para botar uma informaçãozinha. E isso aí na cabeça de alguns alunos não funciona. E aí ela no final de uma aula, ela virou para mim e falou assim, professora, a senhora poderia me explicar de novo? Porque quando o quadro está assim, eu não consigo entender. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu fiquei após a minha aula e eu expliquei aquilo que ela tinha dúvida. E na aula seguinte, eu passei a vigiar o meu quadro, que eu não podia fazer muita gambiarra, porque isso ia atrapalhar o raciocínio dela. Então, assim, a gente acaba você detectando. E uma coisa que eu tenho como experiência é que todo aluno que eu tive até hoje, especial, na minha sala, a turma, ela abraça, ela ajuda a cuidar. Eu nunca tive um caso de bullying com crianças especiais. Nunca tive, graças a Deus. Normalmente, os alunos cuidam deles. E isso, eu acho assim interessante, até me emociona. Eu acho isso interessante porque ajuda os pais, é a segunda família deles, eles passam muito tempo em sala de aula. E eu acho assim, isso muito importante. O crescimento social dele vai se dar ali, né? É isso. É o olhar do professor, né? É aquele olhar diferenciado. Claro que a Rosinéia tem alguns anos de estrada já, mas a gente tem que ter esse olhar diferenciado para aquele aluno que está destoando. Eu gosto de colocar destoando, porque existem várias formas de você destoar. Né? Tem um aluno quieto demais, tem um aluno distraído demais, tem um aluno agitado demais, tem um aluno que ele se parece, a gente brinca de aluno polvo. Por que aluno polvo? É aquele aluno que parece que tem, né, tentáculos e ele vai passando, vai derrubando a cadeira, vai derrubando isso, vai, né? Então, a gente tem esse tipo de aluno. Tem alunos que têm várias características dessas que eu falei juntas, e isso é muito mais comum, tem um monte de coisa junta, né? Então, assim, a gente precisa, em primeiro lugar,
sempre fazer uma avaliação da turma. Uma avaliação individualizada mesmo. Observar cada um, tentar bater um papo com cada um, 5 minutos, conhecer, olho no olho. É olho no olho mesmo, tá ali, conversar com ele e fazer as suas anotações. É importante que o professor tenha isso. Isso é muito importante. Porque às vezes, aí você consegue distinguir, você já começa a conseguir distinguir alguma dificuldade de transtorno. Por exemplo, vou chegar lá. E aí você precisa observar o seu aluno. Está sempre de olho e sempre pontuando aquelas coisas que os alunos vão fazendo. E eu estou falando de comportamento, né? De como ele se comporta ali no geral. Não é somente a questão do aprendizado. Claro que você vai colocar, não, ele tem muita dificuldade, eu preciso explicar muitas vezes. E outra coisa bacana, quando eu explico dessa forma, ele entende melhor. A turma, no geral, entende melhor da forma X, né? E esses aqui entendem da forma Y, esse aqui já entende da forma A, esse da forma B. É importante a gente saber isso, para que a gente varie a nossa forma de ensinar dentro de sala, respeitando os estilos de aprendizagem de cada um, porque cada um tem um estilo de aprendizagem diferente. Tá? Então, e aí você pode observar, por exemplo, você tem um cara que ele sempre foi um bom aluno, e aí de repente ele se torna rebelde, ele se torna aquele aluno que não copia mais, começa a tirar nota ruim. Nossa, esse aluno tem um transtorno de aprendizagem. Não. Ele está passando por uma dificuldade de aprendizagem que tem uma razão. E aí pode ser várias razões. Geralmente elas são extrínsecas. Isso é que vai diferenciar dificuldade de transtorno. Geralmente as dificuldades elas são extrínsecas, elas vêm de fora. É uma dificuldade que pode ser, por exemplo, problemas na família, né? Término de namoro. Término de namoro? Sim, término de namoro. Sim. O que pra gente, né? A gente já passou dessa fase, né? Alguns de nós aqui já passaram dessa fase, né? A gente acha que é tranquilo, mas Muitos deles não estão prontos ainda. é muito sério, né? E a gente às vezes esquece que a gente já passou por isso, né? A gente já teve o sofrimento de perder namorado, enfim, essas coisas todas. Então, término de namoro, quando a gente está falando em adolescente, hormônios, quando a criança está saindo, está entrando na adolescência, ela está saindo da infância, está entrando na adolescência. Então, esses hormônios, eles trazem muitas complicações, meninas principalmente. Fica cheia de espinha, e o seio cresce demais. Eu tive uma menina que eu atendi na psicopedagogia institucional, numa escola, que ela, agora na pandemia, ela não aceitava a câmera. Por quê? Porque ela tem um seio muito grande, né? E vocês já perceberam quando a gente liga a câmera, que exatamente essa região do seio. Então ela ficava com um seio imenso, né? E aí a gente fez todo um trabalho com ela e conversou com ela, descobrimos maneiras da câmera ficar de um jeito que não pegasse tanto ali, enfim. Então, mas é uma coisa, nossa, que bobagem. Não é uma bobagem, para ela era uma coisa muito séria e que estava atrapalhando tanto a vida dela que ela estava com as notas super baixas. Que ela não assistia e aí você, com a câmera fechada, se distrai com outras coisas e aí acabou, né? Porque já é tenso você ter a aula online, né? Principalmente crianças e adolescentes. É muito complicado. Para a gente já é difícil, imagina para eles. E isso distraía muito ela. Enfim, então você tem as dificuldades de aprendizagem. Podem ser por essas razões, pode ser por uma família que não incentiva essa criança, esse adolescente, esse aluno. Desde novo, a gente chama de ambiente leitor, são famílias que não têm esse ambiente leitor. Né? O que é ter um ambiente leitor? Famílias que leem e escrevem. Né? Faz uma lista, eu não estou falando do celular, né? Daquela coisa da escrita do WhatsApp, né? Que é diferente, né? Que é feita de praticamente códigos. Né? Não é isso, é outra escrita, é ler um jornal, ler um cartaz, enfim, é o ambiente leitor, que significa o quê?
fazer com que a criança entenda a função da leitura e da escrita. Para que serve? Isso é fundamental. Para que serve? Né? Muitas vezes, para vocês que são de matemática, a gente entra e começa com aquele monte de fórmula e a pessoa não entende. Para que serve? Então, isso já é uma dica para vocês. Para que serve? Professora, eu vou usar isso quando? Em que? Quando? Em que eu vou fazer isso? Para que isso é importante? Então, isso é legal, isso incentiva, isso tira várias dificuldades de aprendizagem, porque ele começa a entender a função. Tudo que a gente faz com função, a gente faz melhor, porque a gente entende para quê. Né? Isso é muito importante. Então, tem essas questões. Famílias que se mudam muito, alunos que a gente chama de alunos andarilhos, são aqueles alunos que trocam de escola toda hora. Então, são alunos que não conseguem uma continuidade no seu aprendizado, porque eles não têm raiz. Sabe aquela coisa do colega que foi do 1º ao 5º ano? Né? Ou pelo menos 3 anos. Então, é aquele aluno que está ali 2 anos numa escola, 1 ano na outra, então ele não tem raiz. E aí, isso traz uma dificuldade de aprendizagem muito grande. Problemas de saúde. Uma criança, por exemplo, que está com verme e não sabe. Piolho. Isso... Hoje era mais comum, né? Antigamente era muito. Não, continua, não vai para o município. Vai para o município, vai para o município. É muito comum. Então, assim, piolho, ele suga seu sangue, suga sua energia. Né? Então, são problemas de estômago, problemas de saúde mesmo, anemia. Então, são fatores que trazem uma dificuldade de aprendizagem. Né? Se eu não estou bem de saúde, eu não consigo aprender direito. Né? E aí já fica uma outra dica para vocês. Vocês estão percebendo uma criança, um aluno, um jovem, um adolescente com muita dificuldade, com muito sono, muito sonolento, muito distraído? Chama a família. Olha só, o Joãozinho está apresentando isso. E aí é um ótimo caminho para a gente falar com a família sem assustar. Leva no médico, de repente ele está com um pouquinho de anemia, de repente ele não está enxergando direito, mas não percebe que não está enxergando direito, de repente ele não está ouvindo tão bem quanto ele pensa que está ouvindo. E aí você encaminha para esses médicos, para um clínico. Você quer que eu faça, que eu escreva para o médico, faça um relatóriozinho pequeno, só para dizer que ele não está, parece que não está ouvindo direito, porque aí o médico já dá uma olhadinha, já encaminha para o otorrino, e aí você vai ajudando a família a encaminhar para essas áreas. E aí, a gente eliminando essas áreas, não, já foi no médico, já fez todos os exames, já está tudo bem, mas ele continua com alguma dificuldade. Então, vamos ver se pode ser outra coisa? E aí você consegue, passo a passo, ajudar a família a entender que talvez não seja uma dificuldade, talvez seja um transtorno. Que a grande diferença é essa. Na dificuldade de aprendizagem, quando você descobre qual é essa dificuldade, você consegue intervir nessa dificuldade e ela vai sumindo. Quando você intervém ali, você faz tudo o que você pode, né? E não consegue tirar aquilo, provavelmente é um transtorno. E aí o transtorno é intrínseco. O transtorno, ele vem para a pessoa, ele geralmente é biológico. Né? E aí você pode ter um TDAH, você pode ter uma dislexia, autismo, entre outros vários transtornos. Então, essa é a grande dificuldade. Então, assim, a gente como professor, a gente não tem como descobrir, não, olha só, aquele cara ali tem um transtorno, tem um negócio ali. A gente não tem como descobrir isso, mas a gente tem como descobrir, pelo comportamento dele, que tem alguma coisa diferente. Ou para cima, ou para baixo, mas tem alguma coisa diferente. E aí a gente começa com essas pequenas intervenções para também orientar a família. É um papel nosso, né? Orientar a família, porque às vezes a família não percebe. Eu tive Né? uma aluna no ano passado que ela teve um rendimento muito, muito ruim no final do ano. Ela era uma aluna muito boa e teve um rendimento muito ruim. Falando assim, na verdade, que o Jason chegou a tocar no assunto, a gente conversando, né, tentando descobrir o que estava acontecendo, e a gente descobriu que ela não se alimentava de manhã, porque ela estava se achando muito gordinha.
criticar porque ela não falava, ela tinha medo dos pais brigarem, aí tivemos que puxar com os pais, conversar, explicar o que estava acontecendo. Aí ela começou a levar assim fruta, alguma coisa balanceada, para ela não se sentir incomodada. Mas ela teve uma dificuldade muito grande no final do ano por esse problema de não se alimentar. Uma coisa simples, mas que estava trazendo muito. E aí, qual era o problema dela? Ou anorexia, ou bulimia, um problema psicológico. Um problema de autoimagem. Ela tinha um problema de autoimagem, né? Com baixa autoestima, então ela tinha um problema de autoimagem. Então, primeira coisa, ajudar na alimentação, para ela entender, mas ela precisa de um acompanhamento de um psicólogo. Sim. Né, para que ela possa entender, saber da sua autoimagem, se Porque de reconhecer. um ano para o outro, o corpo dela mudou muito, assim, ela se sente muito isso aí. rápido. Então ela se sentiu muito incomodada com aquilo. E acabou assim, se adaptando. O Danilo, né, seu filho, ele, assim, a idade que ele tem e em relação à idade escolar, como que é essa diferença? Então, em autismo, o que acontece? Há algum tempo atrás, se achava que o nível, a quantidade de pessoas com autismo que tinham como comorbidade é alguma outra coisa ou outras coisas que vêm de mãozinha dada, né? Por exemplo, pode ser autismo com TDAH, autismo com dislexia, enfim, autismo com deficiência intelectual. Então, se acreditava que um grande número de pessoas com autismo tinha deficiência intelectual. Sim, tem, mas não é isso tudo. Não é esse número tão grande. Porque a gente hoje já sabe, a neurociência nos ajuda muito nisso, que o autista ele tem ilhas de inteligência. Ele tem o nível de desenvolvimento do autismo, a forma, não é nem o nível, a forma de desenvolvimento do autismo é diferente da nossa. A gente vai desenvolvendo, e aí vamos falar de Piaget, que é importante, todo professor tem que falar de Piaget, tem que saber de Piaget, tem que conhecer as etapas de desenvolvimento do ser humano, que lá que o Piaget coloca, é muito importante. Então, a gente tem um crescimento mais ou menos linear, né? Todo mundo com tantos meses faz isso, faz aquilo, e vai crescendo, pequenas alterações, mas vai seguindo o fluxo. No autismo isso não acontece. No autismo, o caminho deles é diferente. Vamos supor, você tem um caminho assim. O autista faz assim, ele dá 2 passos para frente, 3 para o lado, 4 para trás, mais 5 para frente. Então, assim, é um caminho que não é igual ao nosso e não é da mesma forma que o nosso. Assim como as inteligências dele. Ele tem desenvolvido mais algumas coisas e nem tanto outras. É um desenvolvimento não linear. Você tem, se a gente fosse fazer um gráfico, né, para quem é de matemática e todo mundo, né? Então a gente, nessa área é assim, nessa outra área é assim, nessa outra área é assim. Então, se a gente fosse fazer um gráfico das áreas de desenvolvimento da pessoa com autismo, é um gráfico muito cheio de altos e baixos. Ele desenvolveu a escrita e a leitura? Sim, Danilo escreve, lê, Danilo ele terminou o ensino médio. E escola o quê? Particular? Ele fez a história pedagógica do Danilo, ela é bem interessante. Ele começou na educação infantil, na escola regular, e foi delicadamente expulso da escola particular. Oxe. Porque, assim, ele era muito agitado. O Danilo, ele tinha todos os sintomas clássicos do autismo, né? Ponta de pé, movimento de flap, girar sobre o próprio corpo, girar objetos, ausência de fala, muito pequeno, ausência da troca de olhar, não responder quando chamado. Então, assim, todos os sintomas clássicos o Danilo tinha. E nessa época, assim, há quantos anos atrás que ele foi mal interpretado em sala de aula? Então, ele tinha uns 3 aninhos, de 2, né, que foi quando a gente colocou ele na escola, a partir de 2 anos, né, porque a primeira coisa que o pediatra manda, põe na escola para desenvolver. E que não está errado não, é isso mesmo. Principalmente quando a gente tem crianças, filhos únicos, né, tem todas essas questões, né, não é como, né, aí eu vou falar na nossa época, né, que a gente brincava na rua, hoje é muito difícil. Não sei se vocês já brincaram na rua, né? Hoje em dia as crianças não brincam na rua,
né, por uma série de fatores. Primeiro, o bendito do celular e depois por conta de segurança, né? Então todo mundo fica apavorado. E aí a escola era um processo, já era na época do Dan, um processo que os médicos já colocavam que era importante. Então foi mais ou menos assim, entre 2 e 4 anos, né? Porque foi uma fase muito difícil, porque ele era muito agitado, ele dormia pouquíssimo, o Danilo dormia muito pouco. É muito comum, é uma das comorbidades mais comuns no autismo, é o distúrbio de sono. Eles têm uma alteração de sono muito grande, em vários níveis, mas tem. Então ele era uma criança muito agitada, e uma criança que não falava. Então era uma criança que ele não te dizia o que ele queria, né? Se ele quisesse, se estivesse com calor, quisesse abrir a janela, ele não dizia para você, tia, abre a janela. Não, ele ia lá e pulava. Tem 3 alunos naquela carteira ali do ladinho da janela, ele subia nos alunos e ia lá e abria a janela. Então, assim, o objetivo dele era abrir a janela. Então, ele ia naquele objetivo. Então, isso assustava muito. Hoje ainda assusta, imagina, há 19 anos atrás. Ó, tô ficando boa de matemática. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, imagina nessa época. Então, ele era muito agitado, era muito difícil de controlar. Ele sempre gostou muito de piscina. O Danilo tem um tempo de apneia muito bom, muito grande. Naturalmente ele tem. E aí na escola que ele estava, tinha uma piscina grande, funda, que ficava fechada. Nesse dia a piscina estava aberta, eu não sei porquê, foi uma falha da escola. Então ele saiu da sala, ninguém viu ele sair da sala, já foi uma falha da escola, óbvio. Ele olhou, viu a piscina, viu que estava aberta, ele não teve dúvida. Ele tirou a roupinha toda e mergulhou. Isso com quantos anos? Ele tinha 3 para 4 anos. Nossa. E mergulhou na piscina muito funda. E ficou lá embaixo. Sabe, vocês já viram Percy Jackson? Sim. Assim, né? Aquela primeira cena? Daquele jeito. Porque, sentado, de perna cruzada, que ele adorava fazer isso. E aí alguém passou e viu as roupinhas dele ali e ficou a escola toda alvoroçada, desesperada. E o pessoal chamando, sai daí, sai daí. E ele, como ele faz até hoje, ele faz isso. Olha para você do fundo da piscina e tipo, vem me tirar, né? Ele não fala isso, né? Mas vem me tirar, né? E fica ali, tá prazeroso aqui, tô ficando. E foi um desespero, até que alguém conseguiu, né, chamar o professor de educação física para mergulhar, para tirar ele de lá. Ele não queria sair, não sabe dizer que não quer sair. O que ele faz? Faz o corpo duro, né? Faz o corpo duro, e se joga, empurra, e bate, briga, enfim. E esse foi o episódio que culminou com a doce expulsão do meu filho da escola. Isso antes dele ser diagnosticado. Nessa época ele já tinha o diagnóstico. Nessa época ele já tinha, porque foi muito recente. Sim. Foi com 2 aninhos. E aí, como recomendação da própria médica, né, aí colocou na época que ele foi para a escola a primeira vez, ele ainda não tinha, mas a gente já estava num processo de buscar. E aí a gente foi a algumas outras escolas, isso aqui na região de Campo Grande, na zona oeste onde a gente mora, e nenhuma escola aceitou ele. Nem particular, nem pública. Mas não aceitou sem nenhuma informação? Porque assim, por lei eles não podem não aceitar. Então, essa lei é recente. Essa lei é recente. Essa lei é de 2012. A gente está falando de 2002, 10 anos antes. Que é bem... Já se tinha 2002 lei, não. Mas não Mas mesmo com essa lei, as escolas dão um jeito de não receber. Sim. Mas hoje em dia você consegue entrar na justiça e entra com uma ação judicial. Não demora mais. Hoje você tem liminar, você tem todo um processo muito mais rápido. Entendeu? Você tem até jurisprudência a favor disso. Mas então, para mim fica um caso preocupante, né? Assim, a escola não quer seu filho. Aí você vai lá, eu preferia que não quer, então tá bom, meu filho vai estudar em outro lugar. E procurar um lugar, porque eu acho complicado eu ficar em casa e pensando no meu filho lá na escola. Se vai ser educado ou não, se vai ser desenvolvido ou não. Então, hoje não penso assim, eu já pensei como você. Hoje eu penso diferente. Hoje eu penso que a escola tem que aceitar sim e ela tem que fazer tudo que ela tem obrigação de fazer. Porque a escola, ela tem direitos e ela tem dever. Né? Assim como nós.
Então é uma coisa que a gente precisa muito lembrar, que a gente tem direito, mas que a gente tem dever. Infelizmente é do ser humano, a gente só quer direito. Dever a gente não quer. Então é muito complicado, então a gente precisa impor isso. E é muito interessante porque hoje você tem a tecnologia, você tem a maioria das escolas, principalmente particulares, tem câmeras, então você consegue dar uma olhada nisso aí, né? As escolas públicas hoje são muito mais acolhedoras do que as escolas públicas, particulares. A gente já tem escolas particulares boas, mas é uma minoria. Então, no caso do Danilo, quando ele não foi aceito em nenhuma escola, a gente acabou colocando ele numa escola especial. Danilo estudou 3 anos em escola especial, 2004, 2005 e 2006. Era uma escola na Tijuca. Na Tijuca, gente. Onde tem o Rio Sul? Ali é... E região, gente? Botafogo. Era em Botafogo, a escola. Então ele estudou 3 anos nessa escola. Lá ele foi alfabetizado. Lá tinha uma série de atendimentos junto com a alfabetização, com um programa específico, que pode ser um assunto para outro dia, porque é muita coisa. E depois a gente reinseriu ele numa escola regular, que a gente chama de escola regular. A gente trouxe ele de volta para Campo Grande, porque assim, a gente nunca mudou daqui, e levar ele para Botafogo era muito cansativo, enfim. E aí ele veio para cá e ficou nessa escola do 1º ao 9º ano, nessa escola, sempre com mediador. Danilo sempre teve mediador até o ensino médio. E esse mediador é fácil, se conseguir? Não é fácil. Nem era fácil na época e também ainda não é fácil hoje, né? Por razões diferentes, né? Na época, porque as escolas não tinham essa obrigatoriedade, então a gente tinha que pagar, né? Então a gente tinha que pagar esse profissional. E eu já estudava sobre autismo, eu já tinha minha especialização, eu já trabalhava, já tinha começado a trabalhar com isso. Então eu treinava as mediadoras do meu filho, né? Eu as treinava para que elas trabalhassem com ele. E aí ele ficou até o 9º ano na escola particular e ele fez o ensino médio no Albert Sabin. Foi lá para o Albert Sabin. E assim, E é uma escola super inclusiva lá, né? foi assim, não que não tenha sido bom na escola particular, apesar dessas questões todas, mas foi uma escola que o acolheu, uma escola que tem muito carinho por ele até hoje, e uma escola que a gente foi muito parceira. Eu, inclusive, acabei sendo convidada para trabalhar como psicopedagoga nessa escola, a primeira vez. E trabalhei lá. Aí seria um contrato? No caso, seria contrato, né? O quê? No Albert. Seu trabalho lá foi o quê? Concursado? Não, estou falando nessa escola particular, tá. Que eu fui psicopedagoga. No Albert, ele tinha o mediador do Albert, né? Porque no estado tem, né? Tem. Vocês contratam, enfim. Mas mesmo essa mediadora, eu treinava ela. Isso. Mesmo. É e ele, importante. assim, foi muito bem. Ele era um bom aluno. Ele é preguiçoso, né? Porque uma coisa é o autismo, Isso. outra coisa é a personalidade da pessoa. Isso aí. E a personalidade dele é essa. Ele é preguiçosinho. Então, assim, ele foi muito bem. Ele era um dos melhores alunos de química. Ele adora química, né? Lê com dificuldade, mas lê e interpreta tudo. Tem uma dificuldade de escrita muito grande, porque o autista ele tem uma dificuldade motora muito grande. Isso todos os autistas têm. De articulação de membros, né? Funcionar tudo junto, igual a gente faz naturalmente, eles têm uma dificuldade muito grande, principalmente na coordenação motora fina, em vários níveis, mas todos eles têm. Mas ele escreve de letra bastão, né? E escreve muito bem. E fez assim, um ensino médio muito bom, muito tranquilo, numa escola que eu sou só gratidão para o Albert de tudo. Não só pelos alunos, como, enfim, professores. A gente quando... porque assim, como surgiu esse nosso foco, né, de focar na aprendizagem, na dificuldade da aprendizagem? Eu tinha que ir online, porque a gente não tinha... Hoje é o primeiro dia que estou vendo o Jason. Isa. Nossa! Isa a gente tinha visto.
Só a Andressa que é o primeiro dia hoje. E o segundo dia, terceiro com ela e o segundo dia com as outras. Então, a gente não se encontrava, a gente tinha que resolver tudo online, né? Porque a gente começou o projeto dentro da pandemia. O estilo do PIBID, nesse formato, ele é novo. Só que ele trouxe muita riqueza, porque é uma coisa diferente. E o PIBID ele é um programa que ele acrescentou muito na minha vida. Acredito que na deles também, porque eles vão entrar em sala com uma outra cabeça. Quem dera eu tivesse tido a formação e a informação que eles estão tendo. Porque, assim, na minha época, quando eu entrei em sala, eu tinha a dificuldade, né, de quem inicia, o domínio de classe de quem inicia. Acredito que deva ter passado aluno por mim que eu não percebi que ele tinha problema. E a gente já rotula aquele aluno, né? E não quer ver aquele aluno nem tão cedo na nossa frente. Vira um problema para a gente estar em sala quando a gente está iniciando. Então, assim, aí nesse período que a gente estava online, se encontrando semanalmente, eu passava para eles os casos, as dificuldades, os casos que eu encontrei, que eu encontrava, que eu já tinha encontrado tempo atrás. E passava para eles essa minha vivência. Aí, com isso, veio a dificuldade de aprendizagem, a gente falando sobre isso. Até a gente encontrou com a descalculia, que algumas pessoas não sabem, né, não conhecem. Eu cheguei a perguntar a alguns professores mesmo de matemática e eles não sabiam o que era, outros sabiam, porque são estudos bem novos, né? Nem tudo é fechado ainda, nem tudo, tem muita coisa para acontecer. Eu até estava lendo, né, sobre antes de surgir a imagem, né, do cérebro, que os estudos, eles eram muito, assim, mais sacrifício para o paciente. Eu vi até uma reportagem de um crânio perfurado, porque era ou para diagnosticar uma dor de cabeça ou um comportamento que eles não estavam conseguindo diagnosticar, e eles faziam um furo no cérebro, não na intenção de matar o paciente, mas na intenção de estudar. Só que, nesse caso, alguns morriam e outros não. Mas era muito sacrifício. Você tem, assim, alguma experiência, alguma coisa que você leu sobre esse período inicial, antes de... Porque agora a gente tem, né? Temos a pedagogia, a psicologia que se juntou à pedagogia e a neurociência que está, né, se juntando e formando aí um estudo bem melhor para o desenvolvimento, até do ensino-aprendizagem. Qual a sua experiência, assim, ou lendo, que você leu em relação a esse início? Então, você está falando muito especificamente de neurociência, né, do estudo do cérebro. Né? A gente tem vários estudos do cérebro, o cérebro sempre foi um mistério, né? E a gente conseguiu desvendar um pouquinho dele, né? Depois que a gente tem estudos de neuroimagem, a gente consegue estudar algumas pessoas com algumas tarefas e você consegue ver através dos estudos, dos exames de neuroimagem, aonde acende, que área do cérebro acende quando ele está fazendo determinada coisa prazerosa ou não tão prazerosa, né? Mas isso é muito desde o início, né? Alguns estudos sobre o cérebro realmente demandaram muito sofrimento, né? Então são estudos até que a gente nem fala tanto sobre eles, né? Justamente por conta da ética, né? Mas a grande questão da neurociência, independente desse início, é a contribuição que ela traz para a gente de como a gente aprende, de como o cérebro funciona, né? Então você falou da psicologia, você falou da pedagogia e da neurociência. Tudo isso se coaduna para que a gente tenha um bom conhecimento do ser humano como um todo, né? A psicologia, ela traz isso para a gente, o ser humano como um todo, como ele como ele se desenvolve, né? A pedagogia, ela vai trabalhar o aprendizado em si, né? Então, a psicopedagogia faz isso, né? A psicopedagogia, ela trabalha em cima do cérebro, como é que o cérebro aprende, como que a gente sente, porque a gente é cérebro e a gente é emoção.
A gente não é só o cérebro, a máquina, porque o cérebro é um órgão, né? A gente trabalha o cérebro, como ele funciona, quais são as áreas do cérebro, qual as áreas mais importantes, o que são as funções executivas, como a gente trabalha, como isso se desenvolve, como é a neuroplasticidade cerebral. Então, isso tudo é físico, é a parte física. E a gente precisa entrar com o emocional também, porque é esse emocional que vai trabalhar o físico. Exatamente o exemplo que ela deu, né? É o emocional dela, da menina, que fazia com que o físico dela não funcionasse bem para que ela tivesse um insucesso na escola, né? Então, o interessante disso é você estudar tudo, é você estar junto ali tudo. Você precisa saber como é que o cérebro funciona, principalmente nessa questão de aprendizagem. Como é que o cérebro aprende? Quais são os caminhos de aprendizagem que o cérebro tem, né? E como você trabalha isso na emoção? Então, isso é importante. A gente não é só o cérebro, a gente é tudo isso. Mas a neurociência, ela veio trazer assim, um boom para a gente de compreensão dos caminhos de aprendizagem que a gente tem, que cada um tem, que são caminhos muito diferentes. Entendi. O bate-papo é sensacional. É uma aula aqui, várias coisas aqui que vão sendo esclarecidas de certa forma, né? É bem interessante porque, por exemplo, hoje que nós estamos já aprendendo, né, como dar aula daqui a algum tempo, né, para a gente, assim, as leis já estão já mais em vigor, né, a questão da escola inclusiva, né, tudo isso já é uma coisa assim mais formada, né. Tenho certeza que a professora Rosineto sofreu muito com essa questão, porque até pouco tempo não se tinha isso, né, e quer dizer, às vezes o aluno ele entrava na sala de aula sem um laudo, né, e aí você tinha que estar prestando atenção ali nele ali, sem saber muita informação, né. Hoje em dia você tem uma gama muito grande de informação, você consegue vários cursos, né, até mesmo questão de aperfeiçoamento. A professora até falou que o município, né, ele sempre dá essas aulas, né, de aperfeiçoamento, né, e aí também vai te ensinando a como trabalhar, né. Mas imagino realmente a dificuldade que a senhora deve ter passado ao longo dos anos, até chegar hoje que nós temos aí todas essas leis, né, de inclusão, uma sala de recurso multifuncional, né, uma questão de uma psicopedagoga poder trabalhar junto com você ali, te auxiliando, né. Então, quer dizer, hoje a gente tem mais uma solidificação, né, em cima disso, né. Hoje é muito mais prático. Até mesmo no nosso currículo já entra algumas questões, né, sobre essa inclusão, como trabalhar com o aluno e tudo mais, coisa que há um tempo atrás não se tinha, né? E você tinha esses casos, né, que a escola chegava, olhava o aluno e falava, não quero, não aceito esse aluno, né? E hoje em dia, antigamente, se tinha essa visão de que o aluno ele tem que estar de acordo com a escola, né? E hoje em dia não, hoje em dia é o contrário, a escola ela tem que se adaptar ao aluno, né? E aí a gente tem sempre essa questão. E falando um pouquinho sobre essa questão de sala de recursos multifuncionais, né? Como é que uma escola ela pode se colocar assim? Você pode dizer que essa escola ela é inclusiva? Então, uma escola inclusiva é mais do que uma sala de recursos, né? A sala de recursos ela é um dos recursos da política de inclusão, né? Ela é um desses recursos, né? Então você tem a sala de recursos, você tem o professor de atendimento educacional especializado, você tem o mediador quando ele é necessário, você tem a própria formação em inclusão do professor titular das turmas, né? De cada turma. Então, assim, é tudo um conjunto, né? Eu acho que a escola inclusiva, isso é uma opinião muito minha, a escola inclusiva é aquela que está aberta. Essa é a escola inclusiva de verdade, é aquela que está aberta. Aberta a aprender, aberta a acolher, aberta a novas tecnologias assistivas, né, que fazem parte da política de inclusão, né, e o que são essas tecnologias assistivas? São tudo aquilo que o aluno necessita para adaptar para ele. Você tem, por exemplo, um computador que amplia letra, isso é uma tecnologia assistiva, um jogo que pode trabalhar com ele, um adaptador de lápis,
para crianças com deficiência motora. Então, assim, tudo isso é tecnologia assistiva. Então, você tem toda uma gama de coisas que são feitas na inclusão, que fazem parte desse processo. Então, a escola inclusiva é aquela que colhe, que está aberta para entender, está aberta para conhecer o seu aluno, porque tudo isso é muito individual. Você tem uma sala de recursos. É importantíssimo que você tenha uma sala de recursos. Então eu não tenho uma sala de recursos, não dá para trabalhar. Dá. A gente adapta de outras formas. Mas a sala de recursos ela é importante. Porque a sala de recursos ela é exatamente isso, multifuncional. Ela é uma sala onde você vai ter várias tecnologias assistivas, onde você vai ter um espaço para você trabalhar com aquele aluno com dificuldade. Geralmente, o correto, pela legislação, é que essa sala de recursos funcione no contraturno. Se o aluno estuda de manhã, ele frequenta a sala de recursos no contraturno. Na realidade, a gente sabe que isso pouco funciona dessa forma. Principalmente quando você tem uma sala de recursos em escola particular. É muito difícil a criança conseguir voltar na escola depois. Então, você faz adaptações. Então, o importante é que ela funcione. Funcione para ajudar aquele aluno. Então, são todos recursos dentro da política de inclusão para que esse aluno se sinta acolhido, auxiliado e incentivado a aprender. Então, mas eu acho assim que você falou até que você fazia um trabalho com o mediador quem atendia lá o seu filho, eu já trabalhei assim em escola, e que tinha um mediador. Então, assim, um mediador preparado, ele é muito importante para o meu trabalho em sala de aula, porque ele não vai me atrapalhar e eu vou conseguir ajudá-lo e ele vai conseguir ajudar o aluno. Essa consciência do professor, de ter a consciência, de ter esse cuidado, esse carinho em dar aula, assim, porque não adianta, às vezes tem escola que tem o espaço. Agora a maioria das escolas do estado está se construindo um espaço make que pode funcionar, os jogos, o que você idealizar lá para essa sala. Você tem material, tem escolas que recebem material, como o Tangram, o material dourado, a escala de Cruziné. Vou te interromper rapidinho, você está falando dessa sala make. Eu não sei exatamente o que é essa sala make, mas existe uma diferença, não sei exatamente como é que funciona, entre uma sala, por exemplo, em que você tem uma porção de coisas ali para você trazer a galera para trabalhar coisas diferentes, e uma sala de recurso. A sala de recurso é outra coisa. A sala make, que eu não sei o que é, se ela não for uma sala de recurso, ela até pode funcionar tão bem como uma sala de recursos, num período específico, num momento específico, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, isso é importante que fique A claro. sala de recurso, no caso, então, ela vai incorporar qual tipo de aluno? Só os com dificuldade? Não, a sala de recurso, ela é um recurso para alunos com necessidades educativas especiais. Tá? Ela é específica para isso. Então eu vou ter ali. Ela trabalha. É uma sala que pode ter uma infinidade de jogos, ela pode ter computador, ela pode ter. Sim, se vocês forem pesquisar na internet fotos de salas de recursos, vocês vão ver uma infinidade de tipos de salas de recursos. Elas até se confundem com uma sala de recreação, enfim, ela pode se confundir até. O ideal até que ela tenha uma forma específica de ser feita, não com tanta informação de parede, igual, sabe? Ela tem uma organização mais específica, até do que uma sala, por exemplo, dessas para grupo. Ela é feita para aqueles alunos, para ser usada, por isso, no contraturno. Então, por exemplo, você tem um aluno, um exemplo prático, na matemática, você tem um aluno com descalculia severa, porque geralmente o aluno com descalculia, dislexia, eles não são alunos, com TDAH, eles não são alunos para a sala de recursos. Mas você às vezes tem um aluno que realmente precisa muito, e aí você
coloca aquele aluno ali, ele tem uma dificuldade muito grande para fazer o conceito de número-quantidade, de quantificação, ele não consegue quantificar. Então, o professor da sala de recursos, o professor do AEE, que é o professor da sala de recursos, né, ele vai fazer uma anamnese, fazer uma avaliação, porque tudo você tem que fazer, para entender como é que ele aprende, quais são as dificuldades que ele tem, e vai criar um protocolo para aquele aluno. E aí vai ajudá-lo, né? Você está dando o conceito tal. Então, ele vai ali e vai trabalhar esse conceito de forma diferente. Ou ele vai, ao contrário, dar o conceito para facilitar para você só fazer a fixação desse conceito. Porque ele não consegue aprender dessa forma, ele só consegue aprender de forma individualizada. Então, é para ser usado com dificuldade e com transtorno de aprendizagem. Com dificuldades e transtornos de aprendizagem. Não para a escola toda. Não é uma sala para a turma inteira. Sim. Ocasionalmente você pode fazer um projeto que a turma inteira conheça, mas não é uma sala para a turma inteira estar ali. Entendeu? É uma sala de atendimento individualizado ou de pequenos grupos. Tá? Pode ser que as pessoas possam até concluir, né? Então, uma sala vária, sala de recursos, né? E tudo mais, uma sala de reforço, mas não é nessa definição. Não é. Você até dá o reforço para aqueles alunos específicos. Né? Não é para um aluno com dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Não é. Mas aí eu estava falando assim que às vezes você tem a escola equipada, né? Com material, com jogos e tudo. E aí você não encontra profissionais capacitados ou até mesmo estimulados, né? Com essa consciência de querer trabalhar. Porque você pode ter aquele material tipo largado na escola ou uma sala mal utilizada, como você está falando, e aí você não consegue desenvolver esse trabalho. Assim, qual seria assim, o seu conselho, assim, a sua sugestão para eles, por exemplo, que estão se formando, vão se tornar professores, né? Que eu já acho que eles são. E qual assim, a sua sugestão, o que você falaria para eles em relação a essa profissão, né? E diante dessas dificuldades? Então, professor, eu costumo falar muito isso, que a gente escolheu uma profissão que condenou a gente a estudar, né? A gente precisa, né? Eu também acho maravilhosa, eu adoro. Então, assim, estudem, atualizem-se, a gente precisa se atualizar, né? A neurociência tem trazido isso pra gente, né? Num processo muito rápido. O que hoje a gente achava que era um conceito X, amanhã já se descobre que não é X, é Y. Então a gente precisa se atualizar. A gente precisa estar sempre esse estudando. X e Y aí que você falou que descobre, fala da leitura e da escrita, né? Que a gente pensava que era assim, não é? Não é, assim, enfim, por exemplo, hoje a gente já sabe que os caminhos do cérebro para a escrita e para a leitura são diferentes. Enquanto o cérebro faz um caminho assim para ler, ele faz um caminho assim para escrever. Usa as mesmas áreas, mas por caminhos diferentes. Eu sempre tive essa dúvida, porque o meu filho ele é muito bom na escrita, ele tem 8 anos agora, mas ele é muito ruim na leitura. Ele, se eu falar para ele, ele consegue escrever perfeitamente, sem erro de ortografia, vírgula, enfim. Mas a leitura dele ainda é um pouco lenta, ainda é aquela leitura parada e tal. Eu não sabia que tinha essa diferença. Tem diferença. Então, o que você faz para que ele tenha uma melhor leitura? Treino. Sim, é o que eu faço. É treino, é você pegar... 4 páginas por dia, que é o limite que eu dou a ele. Pelo menos para ele ir treinando. Então, e aí você pode ver com ele o que você quer ler. O que você quer. Sim. O que você gosta? Você quer um mangá? Você quer um Turma da Mônica Jovem? Não sei a idade dele. Qual gibi que você gosta? O que você quer? Então, assim, e ler para ele. Muito importante. Né? Ler o próprio gibi, porque às vezes a gente fica assim, não, vou fazer uma leitura, mas aí eu vou ler um livrinho. Mas não, é ler o mundo. É ler o mundo, sabe? É fazer fazer a lista do supermercado. Filho, faz a lista do supermercado para mim. O que está faltando? Faz aí para mim essa lista. E aí vamos lá no mercado. Vamos procurar no mercado e aí você vai trabalhando com ele.
Ah, tá, eu gosto da marca X e da marca Y. Filho, vê aí para mim qual a marca que está mais barata dessas duas. Então, é ler o mundo. Entendi. Então, é isso que vai fazer com que ele entenda a função da leitura, com que ele pratique a leitura e se torne mais fluente na leitura. Entendeu? Então, Realmente, mercado é uma aula completa, né? Que nossa, você de tem tudo, né? De Olha, tudo. É tem de mercado, é tudo. Quando fala farmácia. assim, às vezes está falando, trabalhando assim com números quebrados, né? Números decimais, aí se você falar em dinheiro, você está perguntando, ninguém responde. Falou em dinheiro, todo mundo. De dinheiro É o que ele você inicia, entende né? isso. Ele inicia. Em vídeo também, você filme, por exemplo, você assistir o filme dublado e com a legenda, junto. Eu fiz isso ontem com ele. E é muito legal, você não precisa assistir o filme todo. Né? Oi? Aí ele estava atrapalhando. Então, atrapalha. Você pega um trechinho com ele, só um trechinho, para ele. Aí vocês vão entender, vocês vão perceber que o que ele fala nem sempre é o que está escrito. Isso atrapalha pra caramba. E aí por quê, mãe? Por quê? Porque na hora que você faz ali é uma tradução, e a tradução ela é muito mais literal do que na hora que você fala. E aí você entende a diferença do coloquial para o escrito. Né? Então, assim, são várias pequenas coisinhas que a gente tem, que o mundo dá pra gente, pequenas sacadas que a gente pode utilizar na nossa aula. Então, outra dica para vocês: tragam o mundo para dentro da sala de aula. Tragam o que o seu aluno está vendo, o que ele está vendo, o que ele está lendo, o que ele está assistindo. Então, traz isso. Nossa, ele está lendo um funk pesado, ele está ouvindo um funk pesado. Traz essa letra para a sala de aula. Vamos ler essa letra, vamos entender essa letra, do que ela está falando. Isso é legal, isso não é. Sabe, uma coisa, em alfabetização, uma coisa muito, muito interessante é o cu, né? A sílaba cu. Né? Então, eles ficam todos assim. A sílaba cu. E eu adoro brincar com isso, eu adoro fazer isso. E aí é o cu da cueca, e aí, sempre tem aquele, né? E aí eu explico. Não, essa aí é a sílaba. Esse que você está falando, para ser uma palavra, tem que ter acento. Se não tiver acento, não é um palavrão. Aí você não está xingando, você está só colocando a sílaba. E aí você explica, aí você conversa. E é a mesma coisa. O aprendizado, o conteúdo, é igual quando você joga uma pedra no lago. Né? Você jogou ela ali, então ela vai fazendo. O conteúdo da escola é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo, você vai ampliando. Então o trabalho também é o mesmo. Então aquele menininho que você brinca com a sílaba cu, depois pode ser aquele adolescente que você vai trazer aquela letra de funk que você considera pesada, para que vocês discutam juntos. Não adianta eu querer mostrar para ele, por exemplo, o Chico Buarque, se ele está falando do MC, alguma coisa. Então você pode trazer o Chico Buarque, sim. Faz a comparação entre ele e o MC. Quem é o MC fulano? Quem foi o Chico Buarque? Quais foram as lutas que o Chico Buarque enfrentou? Quem foi esse cara? Isso se refletia na letra dele. Quem é o MC fulano de tal? Quais são as lutas que ele tem? Isso se reflete na letra dele. Então, é trazer um mundo. Isso na matemática, isso em tudo. Né? Até porque quando você tem matemática, você tem interpretação de problema. Então, ele tem que ler o mundo. Ele tem que saber ler o mundo. A senhora falou sobre sala de aula, né? Sobre analisar alunos e tudo mais. E aí, o que a gente pode extrair frente às inteligências, né? Do Gardner que ele vem falando? Como analisar o aluno, porque quase nenhum professor, não vou falar nenhum, né? Poucos professores deles têm conhecimento e têm um entendimento de que tem que buscar novas formas de avaliação, de estudar o aluno, principalmente a parte do comportamento humano, que eu acho que devia ser fundamental para todo professor. Agora, que nem quando a gente começou com a Renata no sábado, que ela falou que psicopedagogia devia ser a pós-graduação obrigatória de cada professor. Porque a gente leva em consideração que depois que veio a BNCC, os 5 últimos, se não me engano, os 5 primeiros competências, né, que são obrigatórias, são sempre voltadas para a área emocional, né, do aluno. Tarde, né, porque veio essa situação, depois de diversos acontecimentos, de tudo que veio acontecendo
artes. Vou começar como profissional da inclusão, vou começar falando da laranja. Quando a gente fala, alguns termos que a gente usa, a gente como professor precisa se resguardar para a gente não utilizar. Não foi a sua intenção, mas você colocou laranja podre. Ah, sim. Então isso é um termo que a gente pode chamar de capacitista. Pode não, é um termo capacitista, porque o laranja podre, o podre é uma coisa ruim. Sim. Então nem sempre você tem uma pessoa diferente ali que é ruim, nem sempre não é ruim, ela é diferente. Não existe o ruim, né? Inclusive a pessoa que está ali, por exemplo, aquele rebelde, tem alguma coisa ali. Né? Então tem alguma coisa por trás. Não é do nada, eu amanheci, você é a pior pessoa do mundo. Isso não existe. Né? Então, assim, alguns termos, a gente como professor, a gente precisa ressignificar. Né? Uma palavra que está muito na moda. Né? Então, assim como outro termo, que é capacitista, especial, não é especial, é pessoa com deficiência. Tá? Então, a gente não usa isso. A gente usa em termos de organização, né, termos organizacionais, por conta da lei de inclusão, a gente usa pessoas com necessidades educativas especiais. Aí é outra história. Né? Ela é uma pessoa com deficiência e ela está incluída no grupo de pessoas com necessidades educativas especiais. Entendeu? Então, mas a gente não usa o termo pessoa especial. Né? Justamente para não dar aquela coisa de você é um ser iluminado. Né? O especial dá isso, né? É igual a questão do anjo, que a gente chama o autista de anjo. Não são anjos, são pessoas. Então, né, os autistas de nível de suporte 1, eles não gostam dessa terminologia, eles odeiam essa terminologia, porque eles não são anjos, eles são pessoas. Tá? Então, assim, a primeira coisa, para a gente... Desculpa, mas eu precisava falar. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com essa professora, ela me falou, olha, fulano é muito teimosa, fulano faz o que quer, fulano faz isso e aquilo. Mas ela falava isso, não só com essas palavras, mas falava com outras palavras, né, que foi mais ou menos parecido com o que eu falei. E também sempre falava assim, olha, fulano é assim, mas é assim porque deixam isso e aquilo outro e tal. Beleza. Só que depois eu fui entender que ela não precisava se comunicar com ela. E mesmo assim, falava essas palavras na frente de outros alunos. E os outros alunos, quando viam a menininha lá fazendo as coisas, mas ela é sua tia. Olha lá o que a fulana está fazendo, isso, aquilo outro. E te comentando. Tudo bem que Pior do que você falar com um grupo é você falar com um grupo na frente da pessoa. tudo bem que As pessoas têm a mania de achar que a pessoa com deficiência não entende o que você está falando ou não ouve o que você está falando. Então, assim, por exemplo, pessoas com paralisia cerebral, geralmente são pessoas que são cadeirantes, que têm espasmos, que têm... Então, a pessoa olha para a pessoa, principalmente quando ela tem uma paralisia cerebral grave, que deixa sequelas muito grandes, olha para aquela pessoa, tadinha, vem cá, você quer não sei o quê, como se fosse um bebê, como se você estivesse trabalhando com um bebê. E não é um adolescente, é um adulto, é uma criança. E aí você fala, olha só, cuidado na hora que você for falar com o Joãozinho, porque ele, tadinho, e o Joãozinho está ali, como se o Joãozinho não tivesse. Não tivesse ouvindo. Né? E aí aquela criança depois, aquele jovem depois, vai virar um jovem rebelde, não vai querer ir para a escola, não vai interagir, e você não entendeu por quê. Mas é por quê? Porque ele ficou revoltado por ter sido tratado de uma forma errada, não como um cidadão. Então, assim, é uma outra coisa que a gente precisa se policiar o tempo todo como professor. Né? A gente precisa ser esse agente do anticapacitismo. A gente precisa ser esse agente da disseminação da inclusão, de entender. E aí você falou das relações que o professor disse, eu não sou psicólogo. Não, mas é ser humano. Então é diferente. Então é trabalhar as relações interpessoais. O ser humano é feito de relações. Você não é obrigado a gostar de todo mundo, ninguém é. Mas você é obrigado a respeitar todo mundo. Todo mundo é.
tá? Então, é respeito. E são relações interpessoais. Então, você precisa... Se você não cria vínculo com o seu aluno, você não vai ensinar ele. Você não vai aprender com ele. Você não vai interagir com ele. E você não vai perceber se aquela revolta ou aquela preguiça é mais do que isso. Aquele comportamento está mascarando um transtorno. Se eu simplesmente, fulano, deixa fulano, que fulano, eu não sou psicólogo, claro que não é. Mas ele é professor. E ele é o responsável por perceber cada aluno que ele tem dentro de sala. Eu sempre digo isso. Professor, ele não trabalha com diagnóstico. Isso não existe. Muitos dos meus alunos ficam revoltados quando eu falo isso, mas é verdade. Isso não existe. Se o seu aluno chegar na faculdade sem diagnóstico, você não vai fazer nada por ele. Na sala de aula, seu aluno é seu. Ele não é da diretora, ele não é do coordenador, ele não é do pai, ele é seu. Ele é sua responsabilidade. Você está ali, você fez uma faculdade para ser professor, para ensinar aquele aluno. Então, todos os 40 que estão dentro daquela sala são seus. Todos os 50 que estão dentro daquela sala são seus. Então, você tem que trabalhar com eles. Então, se vier o diagnóstico, muito bom, porque aí eu já consigo. Não, vou buscar exatamente nesse diagnóstico o que eu posso fazer com fulano, porque existe o diagnóstico e existe a personalidade. Então, o que eu posso fazer com o Joãozinho e tal? Que eu tenho o diagnóstico dele. Mas eu não tenho o diagnóstico dele, eu continuo tendo o Joãozinho na sala. Ele continua existindo e ele continua tendo aquele comportamento. Então, eu trabalho com comportamento. Vou lá e busco informações. Ele é um aluno extremamente desatento. Como trabalhar em sala de aula com aluno desatento? Tecnologia está aí para nos ajudar, para a gente buscar informações baseadas na ciência também. Não pode ser qualquer coisa, mas baseadas na ciência. Né? Então, a gente tem vários artigos interessantes que a gente pode buscar e a gente pode fazer alguns sites muito bons para a gente trabalhar e buscar como trabalhar com um aluno desatento. Você está trabalhando com comportamento, você não sabe se ele é TDAH, você não sabe se ele tem uma dislexia, você não sabe se ele tem, por exemplo, oh meu Deus do céu, convulsões, que ele pode ser um aluno que convulsione, tenha microconvulsões, você não sabe, ele não tem esse diagnóstico. Mas isso pode causar uma distração, uma dispersão muito grande. Você trabalha com o comportamento dele. Então, essa é a sua obrigação. A sua obrigação é fazer vínculo com o seu aluno. A sua obrigação é entender o seu aluno. E a sua obrigação é buscar todas as formas possíveis ao seu alcance para ele aprender. A gente tem, assim, sala de aula, eu costumo usar essa comparação, né, com a laranja, assim, né, que a gente tem um saco de laranja, não um suco da laranja, né? Achar que todo mundo está ali junto, que todo mundo é igual e que não tem. Não, a gente tem que olhar eles separados. Isso aí. Né? E aí, quando eu costumo andar pelas salas, eu não fico só presa lá no quadro, porque tem aquele mais tímido que eu tenho que me aproximar a ele e tem que estar conversando com ele, vendo quais são as necessidades deles e até dar mais liberdade para ele quando eu estou perto dele. E em relação, assim, à quantidade de conteúdos também que a gente dá em relação à quantidade de conteúdos que a gente dá em sala de aula, né? Que eu estava até lendo, porque assim, o conteúdo ele é o mesmo, mas a gente tem que ter metodologias para alcançar. A gente não pode usar uma metodologia só ou aquela que a gente acha correta. E, por exemplo, quando você falou de livros de leitura, quantos livros já foram sugeridos, pelo menos na minha época, e que todo mundo tinha que fazer a mesma leitura do mesmo livro, sendo que não é o mesmo gosto. E aí você tem que trabalhar a leitura com aquele livro que às vezes para um é bom, para outro é sacal. Né? Então, assim, você pode trabalhar a leitura, se for um livro que perceba que não é tão interessante assim, você pode dinamizar aquele livro, como você estava falando para ela do programa, né? Pega um pedaço, trabalha por parte, não trabalha o livro todo. Agora, em relação assim, à matemática, eu queria que você comentasse um pouco assim, em relação a jogos, porque tem jogos que eles são diretamente relacionados, para mim todos mexem lá com o raciocínio lá que ajuda a matemática, mas tem uns que trabalham ângulos, tem uns que trabalham
figuras geométricas. E assim, em que você vê no seu trabalho esses jogos, os diversos jogos que existem, ajudando na progressão, né, do seu aluno? Então, eu acho que jogo é tudo. Eu gosto muito de trabalhar com jogos. Primeiro porque eles são dinâmicos, porque eles são divertidos, né, na maioria das vezes, e desafiadores. Então, o jogo é muito legal para tudo. E jogo, ele trabalha tudo isso que você está falando, qualquer jogo. Qualquer jogo. Ele vai trabalhar regra, e aí você trabalha 300 milhões de coisas. Você trabalha leitura, você pode... E qualquer jogo você pode, mesmo ele tendo as suas regras, vocês podem inventar regras para esse jogo. E trabalhar diferente. Adaptar a nossa a matemática, né? Adaptar. Assuntos da e até os alunos criarem, né? Vocês podem, uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu trabalho com jogo, principalmente jogos novos, né? Porque tem alguns jogos que são clássicos, né? Que eles entendem, que eles já conhecem, que é a dama, dominó, ludo, algumas coisinhas assim que eles já conhecem. Mas um jogo novo, você pega aquele jogo, põe ele ali na mesa, sem a regra. Deixa eles descobrirem, inventarem uma regra, como joga aquilo ali. Então você vai estar trabalhando raciocínio lógico, você vai estar trabalhando trabalho em grupo, você vai estar trabalhando organização, planejamento, isso a gente já está falando de função executiva, né? Então você vai estar trabalhando um monte de coisas ali. Então os jogos, eles são interessantes para tudo, né? Então assim, na minha opinião, não existe jogos que sejam só da matemática. Mesmo aqueles jogos, não, vamos trabalhar ângulo aqui. Né? Aí a gente tem a regra de cozinheira, a gente tem os discos de frações, que são muito, você olha assim, não, isso aqui é para a matemática. Você trabalha tudo ali. Todos os jogos. E aqueles jogos que você acha que não trabalha matemática, eles trabalham matemática. Isso aí. Porque são todos conceitos muito juntos, muito unidos. Né? Então, com o jogo você pode trabalhar tudo. É a forma como você trabalha aquele jogo. E você pode trabalhar o mesmo jogo de várias formas. Mas o importante é que a gente coloque o jogo como uma coisa interessante para eles. E uma sacada sobre o jogo. Se você coloca o jogo e ele não causa nenhum interesse, dá uma disfarçada e tira aquele jogo e põe outro. Porque não adianta você insistir naquilo que não deu interesse. Pesquisa o jogo e aí apresenta ele de uma outra forma num outro momento, ou tenta de alguma outra forma, mas naquela hora não insista, porque em vez de ajudar vai atrapalhar. Né? Mas o jogo, ele é importante o tempo inteiro. Ele é muito bom para alunos sem nenhuma dificuldade de aprendizagem, alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos com dificuldade de socialização, alunos com dificuldade de leitura, de planejamento, de questões emocionais, aquele cara que não sabe perder, o cara que não sabe a sua vez. Então, tudo isso você trabalha com o jogo, né? Você tem o trabalho de turnos, né? Minha vez, sua vez, isso é muito importante. Tem gente que não sabe fazer isso. Eu estava até comentando sobre um jogo que eu tenho, né, o Home Club, que ele costuma revelar a característica de algumas pessoas, né, que a pessoa se irrita com facilidade, aí revela-se algumas características da pessoa. E às vezes torna até mais divertido, porque você jogar, brincar com pessoa às vezes muito parada, não tem muita emoção. Em maior ou menor proporção, todo jogo faz isso. E tem aquela pessoa, sempre vai ter aquela pessoa que vai querer arrumar o jogo do jeito que ele quer, burlar as regras. Então, olha a quantidade de conceitos que você ensina num jogo. Né? É legal fazer circuito de jogos na sala, é bacana, jogos específicos para conteúdos específicos que vocês querem, enfim, partilhar com eles algum jogo que eles queiram, que eles gostem, que eles tenham, né? Beyblade, né, que nem se usa mais hoje em dia, mas tem outras coisas aí, enfim, né, gente, Beyblade da minha época. Só sorrir, porque eu não sei não. Então, só sorrir. Sorria, fique tranquila e depois você busca na internet, entendeu? É um peãozinho mais sofisticado. Então, e assim, outros jogos, enfim.
E aí, coisas que você pode trabalhar, passado e presente. Eu lembrei agora, né? Vou voltar no Beyblade. O peão antigo, como é que é o Beyblade? Ou, enfim, que hoje já é passado também, né? Existe algum tipo diferente, alguma outra coisa? Enfim. Gente, jogo é vida. Eu sempre trabalhei jogo. Até mesmo, assim, se for jogos, né, que ele tenha no celular dele, ele bem trabalhado, né? Porque tem pessoas que têm preconceito. Não vai jogar isso não, mexe no celular não. Você pode inserir o celular, né, ter algum jogo que ele tem ali, e trabalhar o lado bom daquele jogo, né? Porque tem pessoas que falam assim, fica direto no celular. Não, tem jogos em celular que ajudam também. Então, a grande questão do celular não é exatamente o jogo, é o tempo que você fica mergulhado no celular. Então, assim, por exemplo, no meu trabalho de psicopedagogia, eu evito o máximo trabalhar com celular, não trabalho com celular, porque ele já tem acesso a isso, né? E entender as regras de jogo no celular é muito mais fácil. E a maioria de jogos de celular são muito individuais. Então, assim, eu evito trabalhar o jogo ali. Mas nada impede que a gente faça, por exemplo, um debate sobre o Free Fire. Um debate sobre, diz aí outros aí. É que o Free Fire está muito na minha cabeça. Foi Master. Acho que não jogam mais, já jogam ainda? Não sei. Ainda jogam. Mas enfim, vamos lá no Free Fire que tem campeonato, tem tudo, eu tem adoro. Tem tudo, realmente. Eu adoro, vamos lá. Então, vamos fazer um debate sobre o Free Fire. Quem é que joga, quem não joga, quais são as regras, como é que faz? Vocês podem trazer, não sei se aqui tem ou na escola que vocês vão trabalhar, que tenha uma sala de informática. Vamos jogar hoje, o João e o Antônio jogam, são jogadores, eles têm até equipe. Então, semana que vem a gente vai fazer na aula uma partida de Free Fire. Eles vão fazer lá e a gente vai assistir, vamos torcer. A gente teve uma palestra... Cara, você traz eles para você. A gente teve uma palestra de uma professora que ela, né, apresentou isso pra gente, que até das pedras, né, que ela tá... E aí tinha pedras que ela nem... Como é que esse aluno sabe o nome dessa pedra? Mas foi através dos jogos. Dos jogos, esse é um outro jogo que tem de pedra. Mas não é nem no Minecraft, tem um outro jogo. Esse foi foi do Minecraft que ela falou. Porque aí eles trabalhavam com pedra, né? Minecraft está até saindo de uso, é tão legalzinho aquele negócio. Mas enfim, qualquer jogo a gente pode trabalhar. A gente precisa entrar no mundo deles, trazer eles para vocês, né? Trazer ele para a gente como professor. Então, isso é fundamental. Conhecimento é importante, mas boa vontade é fundamental. Isso mesmo. Você pode ter doutorado, pós-doutorado, master blaster, não sei o quê. Se você não tiver boa vontade, todo esse conhecimento vai para o ralo. Então, é uma junção. Conhecimento e boa vontade. Se você tem muito conhecimento e boa vontade, você partilha e você continua, né, fazendo. Agora, se você tem muita boa vontade e não tem o conhecimento, é moleza, porque eu busco. Com boa vontade eu busco esse conhecimento. Então, isso aqui é o fundamental. Essa aula realmente ficou maravilhosa. Não vou nem falar que é um podcast, porque é uma aula pra gente aqui, entendeu? Foi muito bom mesmo, muito bom, mas acho que tem que acabar, né? Senão daqui a pouco a gente não consegue subir isso pra nuvem. Entendeu? Mas terminando só com a última pergunta aqui que a Thalia fez, eu não sei se ela chegou a responder aqui, mas... Não sei. É viável, então, psicopedagogia para todo professor? Sim. Como pós-graduação? Olha só, a psicopedagogia, eu acho que ela é super importante. Né? Então, a gente tem aí algumas coisas que eu acho que o professor precisa saber. Né? Precisa saber psicopedagogia, neurociência, a gente tem cursos de neurociência pedagógica, neurociência, enfim, aplicada à educação. Então, eu acho que é importante. E é importante a gente estar sempre aplicando esse conhecimento, né, que a gente adquire. Não diria que é obrigatório, né, a psicopedagogia, mas eu acho que é um bom caminho para ajudar, é um caminho muito interessante.
né? Nem todo mundo que vai fazer a psicopedagogia vai exercer a psicopedagogia, mas a psicopedagogia ela vai te dar muita bagagem para como professor você e como ser humano também você ampliar aí a sua vida. De aprender psicologia, Sala de aula. aprender psicologia para entender melhor, né, as pessoas, porque é tão confuso você lidar com o ser humano. E é até interessante essa pergunta, porque a minha esposa ela fez o curso que estava conversando com a senhora, e quando ela foi se apresentar na primeira aula lá que se apresenta, né, todo mundo era pedagogo ou na parte da área de humanas, né? E aí quando ela falou que ela era professora de física, foi um choque para todo mundo, né? Ela no caso ela foi a diferente, tiveram que fazer uma inclusão com ela. Né? Porque ela ficou ali diferente dos demais. Né? Mas você sabe que isso que você está falando é uma coisa real. Até quando a gente estava fazendo aquela live, né, que a gente fez, e foi surpresa, porque normalmente matemática, eles acham que não pensam, né? Tipo assim, não é humano. Não facilita para ninguém. Eu gosto de humanas, matemática não é humano. Então, assim, foi surpresa, né? Esse nosso caminho, o caminho que a gente pegou, por conta disso mesmo. Eles são discriminados. Na minha turma de psicopedagogia tinha muita gente de muitas áreas. A gente tinha gente a gente é psicólogo, tinha fonoaudiólogo, tinha TO, tinha professor de educação infantil, tinha professor de matemática, tinha professor de história, enfim, tinha muita gente de muitas áreas. Professor de história? Minha formação de base é história. Mas eu nunca atuei com história. Sim. Quando eu entrei para o município, eu entrei P2 na época, né? Está até acabando, né, essa classificação do P2, que é professor, né, da primeiro ao quinto ano. E como eu me apaixonei pela alfabetização, por essa parte específica, né, eu acabei nem fazendo concurso para história. E aí daí, né, Papai do Céu falou, né? Tem que ter sentimento, né? Para poder você lidar. Papai do Céu foi direcionando para outras áreas. Então, assim, acabou que mas a formação de base é a história. Então, professora Margarete Lima, a gente agradece muito aqui a sua participação no nosso projeto. Eu que agradeço. Aqui, entendeu? Foi maravilhoso. Como alunos e como futuros professores, a gente está aqui maravilhado aqui, já vendo já como é que a gente vai fazer nossa pós, né? Indico alguns, tem algumas indicações. A gente pega essa indicação de Exatamente. Tá bom. Tá? Então a gente agradece aqui a sua participação conosco aqui. Tenho certeza que a gente vai ter que fazer um outro podcast, entendeu? Estou à disposição. Para a gente quando poder vocês conversar um precisarem. pouquinho mais, tá bom? E a gente também agradece a professora Rosiné, que conseguiu abrir aqui as portas da escola, né? Que exatamente é parceira da FEUC nesse projeto do PIBIT com a CAPES. Então a gente agradece muito, muito mesmo por ter aberto essa oportunidade de podermos estar fazendo esse bate-papo aqui, né? Espero que todos tenham gostado desse podcast. E se vocês gostaram, bota aí um curtir, né? Para a gente poder estar repetindo outro podcast.